Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Eu tô com um soluço aí, tá difícil passar, mas a gente precisa gravar mesmo assim. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas essa semana eu gostaria de trazer um assunto que chama fé de verdade na nossa série. Nós, essa semana inteira, vamos estar falando sobre o assunto fé. Mas antes de aprofundar no assunto da fé, nós precisamos saber em quem nós cremos. Quem que é o autor da nossa fé? Por que nós estamos crendo? Porque nós estamos crendo. E para a gente crer, a gente precisa conhecer. Mas nós vamos fazer isso, eu e você juntos, aqui com a palavra de Deus, toda essa semana. Roda o VT aí. Fé, que é o título da nossa semana, é reconhecer quem Jesus é. O nosso texto principal é Mateus 16:16. Mas outro texto que eu queria falar com vocês me perdoam pelo soluço, mas a gente precisa gravar aqui e eu não tenho outro horário para gravar, só esse horário aqui, mas vamos gravando que logo esse soluço para, que Deus nos ajuda. Eu gostaria de trazer um texto à memória que está lá em Hebreus 12:2, que diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Antes de nós crermos em algo, nós precisamos saber que nós cremos em alguém. E para nós crermos em alguém, nós precisamos conhecer quem é a identidade, quem é esse alguém. E o nosso texto está em Mateus 16. E o título dessa mensagem de hoje, do nosso dia de hoje, é fé. É reconhecer quem é Jesus, que ele é o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que nós temos fé. Mas primeiro, para ter fé, nós precisamos saber quem é Jesus, quem é o autor da nossa fé. Mateus 16:16 diz assim, e Simão Pedro, respondendo, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A fé, meu fofo, minha fofa, ela não começa quando nós pedimos algo, quando nós esperamos algo do Senhor Jesus, quando nós estamos em aflição e nós precisamos que o Senhor nos socorra. Isso é muito bom. Nós precisamos de alguém que nos ajude, alguém que nos socorre, alguém que vem em nosso auxílio. Mas primeiro disso, nós precisamos reconhecer, nós precisamos saber quem o Senhor Jesus é, o autor e consumador da nossa fé. E quem é Jesus? Pedro declarou, Pedro fez a declaração: Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o Messias esperado, Tu és o Filho de Deus. Quando João Batista estava no deserto e ele também viu Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de confiar no que ele pode fazer, nós precisamos entender quem é sua pessoa, qual que é a sua identidade, quem é Jesus de fato. Antes de confiar no que ele pode fazer, antes de confiar nos seus benefícios, antes de confiar nas suas maravilhas, precisamos saber quem é Jesus. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber
que o Senhor Jesus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como nós, ele deseja ter um relacionamento comigo, com você, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa e ele se manifesta e se relaciona com cada um de nós. Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Filho de Deus aqui na terra. Pedro reconheceu Jesus e ele, antes mesmo de saber, antes mesmo de viver todos os grandes milagres, Pedro reconheceu que o Senhor Jesus era o Cristo, era o Messias esperado, era o Filho do Deus vivo. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem vós dizem que eu sou? E eles responderam, os discípulos, alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus faz uma pergunta íntima aqui: e vocês, meus discípulos? E vocês, meus apóstolos? Quem vocês dizem que eu sou? Enquanto seus 11 apóstolos ficaram calados, silenciados, Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. E isso foi revelado a Pedro pelo próprio Deus. Quem Deus tem se revelado como para você? Como que Jesus, o que Jesus é para você? O que Jesus representa? A fé, ela não começa com os benefícios, com os milagres. Na verdade, a fé, ela começa na revelação de quem Jesus é, do que Jesus significa para mim, o que Jesus significa para você. Antes mesmo da gente que os benefícios que o Senhor Deus pode nos trazer, o que o Senhor Jesus representa na sua vida. Jesus, antes de ser um resolvedor de problemas, um causador de milagres, ele precisa ser o seu Salvador. Jesus, antes de ser apenas um curandeiro, às vezes uma pessoa, um amuleto da sorte, que muitas vezes nós fazemos isso, nós precisamos entender que o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Às vezes eu estou revelando o Senhor Jesus aqui no que está escrito na palavra, mas como ele se revela para você? Porque a fé não vai começar quando você vê os benefícios na sua vida, quando você vê os milagres na sua vida, mas a fé começa quando você entende quem o Senhor Jesus é para você, quem o Senhor Jesus é na sua vida. Uma comparação muito fácil de entender aqui: quem é mãe, quem é pai, o que seu filho é na sua vida? Seu filho, antes de ser um bom aluno, antes de ser talvez um esportista, um músico, quem ele é? Antes, ele é o seu filho amado, a quem você quer ter relacionamento, a quem você quer ficar perto. Assim é Jesus para nós. Antes dele ser algo que nós esperamos que ele seja e que ele é. Eu quero que você reflita hoje quem o Senhor Jesus é na sua vida. Você já tomou a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador? Você já deixou que ele entre no seu coração e seja Senhor da sua vida, e seja Senhor das suas vontades, e seja Senhor dos seus sentimentos? Quem é Jesus para você? Para você conhecer a fé de verdade, eu te convido a conhecer
o Jesus que se mostra presente, o Jesus que se mostra Salvador, o Jesus que se mostra amor, amigo, companheiro. Quem é Jesus na sua vida? Obrigado por assistir até aqui e não deixe de assistir amanhã o próximo capítulo às 7h17 da manhã. Deus abençoe a sua vida.